tenho uma ligação forte com a Rádio Madalena. Trabalhei há alguns anos junto com a diretoria aqui. Fiz vários programas junto com a turma. Vou falar um pouquinho sobre isso depois. Fico honrado com o convite. Fiquei 14 anos na presidência da República, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, sendo o coordenador da equipe de discursos dele. Então, nós fazíamos os discursos do presidente, tanto dele como da presidenta Dilma depois. E saímos com aquele golpe que, em maio de 2016, a retirou do Palácio. Então, tenho um pouco de convivência, um pouco de experiência com essa questão da comunicação. Pensei em conversar com vocês da seguinte forma. Como teria muita coisa para abordar, eu fiquei pensando assim, vamos tratar do que nós consideramos que são as questões-chave. Porque são muitas. Qual é a chave? Por exemplo, no mundo hoje, na questão da comunicação no mundo hoje, qual é a questão-chave? No Brasil, qual é a questão-chave? No estado de São Paulo, qual é a questão-chave? No bairro da Vila Madalena, qual é a questão-chave? Não quer dizer, obviamente, que é a questão exclusiva, mas é a questão que, no nosso entender, ela é decisiva para você pensar a comunicação e procurar cumprir o melhor papel que você possa cumprir nesse campo. Né? Então, em termos internacionais, a questão-chave hoje, no nosso entender, é o controle das Big Techs. É o controle dessas grandes corporações que contribuíram para mudar o sistema de comunicação no mundo e, ao mudar, exercer um controle inimaginável. Eu acho que há alguns anos, há décadas atrás, a gente não poderia imaginar que bilhões de pessoas pudessem estar sendo, a palavra é essa, manipuladas na sua comunicação. Milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Uma coisa inimaginável, por poucas corporações. É o mundo inteiro? Não é o mundo inteiro. Porque há blocos de países no mundo que não permitiram isso. Né? A China, a Rússia, o Irã, o eixo do mal, vamos dizer assim, como é tratado aqui no Ocidente. O eixo do mal bloqueou essa presença, essa interferência das Big Techs junto às suas sociedades, junto às suas populações. Podemos ter, e certamente temos, outros problemas, mas não esse. Então, a questão fundamental, me parece, a questão chave em nível mundial hoje, é essa influência. Ela tem por base, isso se aplica ao mundo, ao Brasil, a São Paulo, a Vila Madalena, ela tem por base uma coisa que também, para mim, eu acho que para todos nós aqui, parecia inimaginável. Eu levei a vida toda, como muitos aqui, acreditando que para você mudar a sociedade, você levaria em conta a realidade dos fatos, procuraria aproximar as pessoas dessa realidade, dar o que a gente chamava na época, dar consciência, o dialogar no sentido de construir uma consciência sobre essa realidade, e as pessoas,
entendendo a realidade, reagiriam da maneira X ou Y. Quem é que podia imaginar que uma das mudanças fundamentais que a gente enfrenta hoje e que as Big Techs, as redes sociais, levaram a uma amplitude inimaginável? Quem poderia imaginar que fosse fácil construir uma realidade paralela para milhões e bilhões de pessoas? Hoje você chega com o fato e a pessoa que recebeu uma informação pelo WhatsApp dela diz: mas isso não é fato, isso é a sua narrativa. Para mim, a realidade é tal. E pode ser a fake news mais absurda do mundo. Mas a pessoa acredita nela, é uma realidade para ela. Ela vai se relacionar com a vizinhança com base nessa compreensão. Ela vai avaliar um governo X ou Y a partir dessa concepção. Ela vai votar a partir dessa concepção. Ela vai ser, provavelmente, agressiva, se foi contaminada por uma política de ódio, baseada nessa compreensão da realidade. Essa é a base de uma mudança profunda que foi levada a um nível amplo e altíssimo por meio das novas tecnologias. E nós ainda não sabemos, as forças progressistas, as forças democráticas, ainda não sabemos de uma maneira abrangente, contundente, como enfrentar e superar isso. Nós estamos atrás, nós estamos um tanto quanto na defensiva neste campo da comunicação. Todo mundo sabe, por exemplo, o que aconteceu com o caso do Pix, e que provavelmente está acontecendo hoje com o caso do INSS. Quer dizer, questões que há alguns anos atrás, uma década atrás, seriam questões importantes, indicariam um problema sério a ser enfrentado, mas que hoje se transformam, essas questões se transformam numa avalanche de mudança de opinião em termos, às vezes, da maioria da sociedade, por meio de campanhas nas redes sociais, utilizando as Big Techs e, às vezes, com a cumplicidade das Big Techs, causando um efeito profundo. Então, em nível mundial, me parece que essa é a questão chave. Há alguns indícios de busca de solução para isso. Como eu já falei, tem países que criaram as suas próprias plataformas e impedem que essas Big Techs atinjam a sua população e a sua sociedade. Nós estamos vivendo a construção de um mundo multipolar. Então, ainda ficando em termos internacionais, o mundo está mudando. O mundo está mudando. As crises do capitalismo estão se agravando. E aí acontece aquela situação que o Antônio Gramsci falou e que muita gente repete com razão, que é um mundo velho está morrendo, um mundo novo está querendo nascer, mas não nasceu ainda. E nesse interregno ocorrem as piores coisas que a humanidade pode enfrentar. Todos os diabos ficam soltos. Nos foi dado, a todos nós que estamos aqui, viver um período como esse. É um período grave, é um período que no século
passado, em outras situação, levou à Segunda Guerra Mundial, levou à morte de milhões de pessoas. Aliás, agora, né, 9 de maio, é o dia da vitória que a Rússia comemora por ter vencido os nazistas, né, tomado Berlim, e até o presidente Lula vai para lá, o que é importante porque o Brasil está se aproximando, se juntando à construção desse mundo multipolar. E seguramente é um caminho para o país não fechar alianças de olhos fechados, mas contribuir para que o que se chama hoje de Sul Global tenha uma autonomia cada vez maior em termos econômicos, em termos políticos e em termos de comunicação. Quer dizer, se há possibilidade de surgirem plataformas, primeiro controlar as Big Techs, que é a luta que está na ordem do dia, regular, não censurar, mas regular e responsabilizar, porque desreguladas elas provocam não só esses problemas de comunicação que a gente está tratando aqui, mas elas provocam a debilitação da democracia e até a morte, como também a gente verifica nos noticiários e tal, como que a juventude, né, é bastante manipulada e influenciada por essa situação. O Brasil vai ter que controlar os seus dados, os dados da sociedade brasileira. E o Brasil vai ter que, se não tiver capacidade de construir ele próprio as suas plataformas, vai ter que se aliar com outros países, principalmente do Sul Global, para construir essas plataformas e, num certo prazo, sair da subordinação às Big Techs. Essa me parece, repito, a questão-chave em nível internacional. Em termos de Brasil, a gente tem esse déficit já apontado em nível internacional, a gente tem também aqui no Brasil, a extrema-direita, por razões de ligação com os detentores do controle das Big Techs, por razão de disponibilidade financeira e por razão de ser mais fácil propagar a mentira do que a verdade, propagar o ódio do que a solidariedade e coisas que tais, ou seja, os algoritmos, como todos nós aqui sabemos, trabalham a favor da fake news, do espetáculo, da mentira, do ódio irracional, propaga muito mais amplamente esse tipo de informação e restringe a informação que não contempla esse tipo de empatia, de engajamento. Então, nós estamos atrás aqui no Brasil. Estamos atrás e temos que recuperar, como estamos fazendo, o tempo perdido. Aí eu queria dizer que a questão-chave, me parece, em termos de Brasil, está na relação entre o que o governo pode fazer e o que nós, da sociedade, podemos fazer. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço grande para separar essas duas coisas. Porque a gente, às vezes, cobra do governo coisas que não são da competência dele e deixa de fazer coisas que deveriam ser da nossa competência. Tem que ter um trabalho político entre nós,
entre as forças democráticas e progressistas, no sentido de debater e esclarecer isso. Senão a gente corre o risco de ficar numa certo círculo vicioso que não leva a muita coisa. Critica muito, levanta muitas questões, mas não avança. O governo, no meu entender, tem que ter uma política de comunicação competente, eficaz, que dê conta de levar para a sociedade o que ele está fazendo, os desafios que ele tem pela frente e para onde ele quer ir. Qual é o rumo geral da coisa. Essa é a tarefa fundamental da comunicação do governo. Prestar contas à sociedade do que está fazendo, do mandato que lhe foi dado, apontar os desafios sem tergiversar, sem enrolar, também sem sincericídio, nem enfiar a faca no próprio peito. Não se trata disso. Mas se trata de apontar para a sociedade, no meu entender, os desafios reais. O governo está buscando, por exemplo, o básico de governabilidade institucional, o mínimo de governabilidade institucional, sem a qual é difícil governar qualquer governo. Então, é óbvio que se paga um preço por isso e o governo tem que buscar essa governabilidade mínima. Está tentando. Agora, isso tem um preço. Eu acho que cabe ao governo explicitar mais isso para a sociedade. Olha, isso aqui é uma grande frente, uma frente ampla, os interesses são variados. Então, para nós levarmos o nosso programa, pelo qual nós fomos eleitos, nós temos um compromisso com o programa. Vamos levar. Mas nem sempre no ritmo nem no prazo que a gente gostaria. Tem concessões, vai lá, vem cá. Agora, a sociedade tem que acreditar que o seu compromisso não mudou. Você foi eleito com esse programa, com esse objetivo, e você tem um compromisso de levar isso à frente. E vai levar. Agora, discuta no caminhar as dificuldades reais, onde que você tem que ceder, onde que tem que dar um passo atrás para depois dar, quem sabe, 2 para frente. Eu acho que falta isso na comunicação do governo. Falta esse diálogo mais amplo. Mas ele está ligado a um afastamento que as forças progressistas, com o tempo, um afastamento do que se chama a base da sociedade. Os territórios, os segmentos populares, quem de fato está vivendo diretamente as grandes dificuldades do país, em todos os níveis. E as forças, digamos assim, organizadas, partidárias, com a institucionalização, quer dizer, ganhando o governo desde 2002, começando em 2003, o primeiro mandato do presidente Lula, é natural os partidos, e principalmente o PT, se acomodaram, porque você luta há décadas, aí você ganha a eleição. É natural que quem vai para o governo tenda a se envolver, porque estar no poder é inegável, tem seu bônus. Você estava lá antes fazendo trabalho de base, com a periferia, agora você está em Brasília, está no Ministério, está no Palácio do Planalto, dependendo do cargo, você tem motorista, né? Tem uma série de regalias, ganha melhor, as pessoas lhe tratam muito bem. Tudo isso faz com que aquele ânimo de luta, obviamente, se enfraqueça um pouco. Eu acho que isso é natural, é humano, e não quer dizer que você deva se conformar com isso, mas tem que compreender. Para mim, não justifica que tenha havido um afastamento
tão profundo do trabalho de base. Porque o preço que a gente está pagando por isso é muito alto. E o preço que a gente já pagou. E isso tem a ver com a comunicação e tem a ver com essa forma em que a extrema-direita está tão na nossa frente. Por quê? A gente não tem mais a presença que tinha antes. Não tem mais o trabalho no dia a dia que tinha antes. E outros atores ocuparam esse papel, ocuparam esse lugar. A quantidade de templos, de igrejas neopentecostais, por exemplo, é muito grande. E o trabalho que eles fazem, eu acho até que está havendo um certo esclarecimento maior sobre isso. Eu assisti um documentário, não assisti completo, mas assisti uns 2 episódios de um documentário que passou aí na televisão sobre o mundo, esse mundo das igrejas pentecostais. Fiquei impressionado, porque eu tenho também um amigo que chama Juliano Spayer, que já tem 2 livros sobre essa questão dos evangélicos. Ele ficou morando 18 meses numa comunidade bem periférica, onde tinham várias igrejas evangélicas, e conviveu esses 18 meses e escreveu um livro em que ele aponta várias coisas, mas uma delas é que, na essência, eles estão cumprindo um papel junto à população mais carente que ninguém está cumprindo, que o Estado não cumpre, que a esquerda não cumpre, se afastou, e eles vão lá e dão acolhimento, dão assistência, dão apoio, dão solidariedade. Pode até não usar essa palavra, mas dão. O cidadão envolvido na sua miséria material, de vida e tudo, se entrega muitas vezes à bebida, o jovem às drogas, a gente sabe disso. Ela chega em casa, bate na mulher, bate nos filhos, transforma a vida de todo mundo num inferno. Aí vem a igreja, de alguma forma, atrai aquele cidadão, depois de um certo tempo o afasta da bebida ou das drogas, o jovem. Passa um tempo, não são todos, mas a grande maioria passa um tempo, para de beber, para de bater na esposa, na mulher, na companheira. Pô, é pouca coisa isso, quando se reproduz aos milhares? Não é pouca coisa. Tem uma influência grande na sociedade. É claro que quem é beneficiado com essa solidariedade, com esse acolhimento, vai tomar como referência aquele pastor, os irmãos, vai tomar como referência. E se começarem a dizer para ele que aquele lá é o diabo, aquele lá é o mal, vai acreditar. Ou vai acreditar em quem não fez nada por mim? Vai acreditar em quem fez, quem está do meu lado, quem está me ajudando. Então, esse Juliano e outros têm dito o seguinte: nós temos que rever as coisas. Nós temos que voltar a dialogar com a pessoa. Voltar a dialogar. Porque, afinal de contas, por exemplo, ele dá esse exemplo, não sou eu que estou dando. As mães evangélicas na periferia têm uma identidade grande com a gente. Por exemplo, quanto à violência policial, ou quanto à violência do tráfico ou das milícias. As mães evangélicas são absolutamente contra, porque elas pensam nos filhos delas, que são mortos, que são violentados a cada momento. Se nós chegarmos com uma bandeira racional, fácil de entender, de enfrentar esse problema, seremos ouvidos. Mas o que importa aqui é que nós temos, para enfrentar o nosso gap, o nosso déficit de comunicação
com os segmentos populares, a gente tem que voltar ao convívio. Não eu, que já fiz isso, acho que já dei a minha dose. Depois eu vou dizer aqui como é que nosso grupo está tentando criar meios de facilitar essa volta a um diálogo mais constante, mais forte, mais presente, junto aos segmentos populares. Mas a questão da comunicação no Brasil passa pela regulação das Big Techs, passa por entender o que cabe ao governo fazer em termos de comunicação e o que cabe à sociedade, principalmente aglutinando, não de uma maneira assim orgânica, porque cada grupo de comunicação, vocês já devem ter notado isso, cada grupo de comunicação quer ter o seu espaço próprio, quer ter o seu editor-chefe que se destaca na sociedade e não se junta com o outro. A gente não pode chegar para a revista Fórum e dizer, vai, junta lá com o ICL do Eduardo Moreira e cria uma outra coisa. O Leonardo Atushi, você que está aí no Brasil 247 fazendo esse trabalho incrível, vem cá e junta com o Eduardo Moreira e cria uma outra coisa, vocês juntos, vocês são mais fortes. Não rola. Não rola. Cada um tem que ter a sua, cada um tem que ter a sua liderança, ter seu espaço, brigar pela sua audiência, isso é natural. Agora, isso não exclui que certas unificações, mesmo que sejam pontuais, sejam feitas. Então, por exemplo, uma proposta que está na ordem do dia aqui no Brasil é que esses veículos, mas não só esses grandes, centenas de veículos, menores, médios e pequenos, e veículos voltados para a periferia, aos centenas também, cria um pool, cada um com a sua identidade, cada um com a sua marca, cada um com o seu líder, mas criem pools para fazer duas coisas. Uma é difundir algumas pautas e algumas mensagens de maneira unificada. Não pode ser cada um atirando para um lado. Aliás, até pode ser cada um atirando para o lado, contanto que tenha uma, duas pautas comuns que levem conjuntamente para o conjunto da sociedade. Está havendo um esforço grande nesse sentido. Se vamos conseguir, não sei. Mas está havendo um esforço grande no sentido de construir esse pool. A outra coisa é potencializar e aprender a atuar nas redes sociais com formas que neutralizem a ação da extrema-direita, das fake news, e consigamos até superá-las. Para isso, a gente tem que ter um jeito de chegar também no WhatsApp do pessoal dos segmentos populares. Tem que ter. Não é que, mas é impossível, porque ali é um esquema familiar, é um esquema da igreja. Não é impossível. Eles fazem isso, fizeram isso com muito dinheiro, fizeram com a estrutura desses outros atores, mas a gente pode fazer também. Por exemplo, você pode ter junto a veículos voltados para a periferia, que não são poucos, você pode ter o que nós chamamos de mediador de comunicação. O mediador de comunicação é geralmente um jovem, mas um jovem da localidade, da comunidade, mora lá, vive todos os problemas que a comunidade vive. E já tem algum nível de participação e de consciência social. Seja no grupo de capoeira, seja no grupo de leitura, seja no grupo de funk, seja até na igreja. Mas ele tem uma inserção, ele tem uma motivação de participação. Temos que ter meios de
dar uma pequena bolsa, uma pequena ajuda a esse jovem, vinculá-lo ao veículo do bairro dele, do território dele, ou os veículos, fazer o que a Rádio Madalena está fazendo, cursos como esse. Exemplo concreto, isso tem que ser feito lá. E esse mediador de comunicação, uma das coisas que ele pode fazer, que é bem interessante, é testar o exercício de políticas públicas. Seja para criticar, seja para demonstrar a eficiência delas. E transformar essa utilização da política pública. Por exemplo, 90, tem um número de milhões, 70 milhões de adultos no Brasil, acho que o número é esse, 70 milhões, estão com dívidas que não conseguem pagar. Um número alto, né? 70 milhões de adultos. Tanto que o governo lançou aí esse programa de Desenrola, mas eu não sei se está funcionando, não sei se está desenrolando mesmo. Não tenho a menor ideia, porque não acompanho, não sei. Mas me parece um programa fundamental. Você tem uma sociedade que 70 milhões de adultos estão com o nome sujo, você fazer um desenrola e ajudar essas pessoas a superarem esse problema é fundamental. Agora, se o mediador de comunicação local, que fez o curso semelhante a esse da Rádio Madalena, ele faz uma entrevista com a vizinha, com a pessoa do bairro lá, faz uma entrevista sobre como ela encarou lá o desenrola. E ela vai dizer a verdade. Para mim não funcionou, para mim funcionou, foi dessa maneira, fui bem atendido, não fui bem atendida. Vai contar a historinha dela. Para um órgão de imprensa, o mediador é ligado ao veículo local. Aquilo vai para as redes sociais, vai para o Instagram, vai para o Facebook, da própria pessoa que foi entrevistada e da família dela. Agora, é claro que o governo tem que fazer coisas que ele não está fazendo. Vou dar um exemplo para a gente ficar assim, embasbacado, como as coisas não acontecem. No primeiro governo Lula, eu vou homenagear aqui um jornalista que é daqui, da região de Pinheiros, que talvez vocês conheçam, Bernardo Kucinski. Bernardo Kucinski foi comigo, né, lá para o primeiro governo Lula e tal. E ele trabalhava justamente na SECOM, na Secretaria de Comunicação. E, aliás, eu vou até fazer um parênteses, ele tinha um privilégio que talvez tenha sido único na história da República Brasileira. Ele escrevia, coisa que ele já fazia antes do Lula ser presidente, mas depois que o Lula se tornou presidente, ele escrevia o que ficou denominado carta crítica. Imagine um cidadão do governo que acorda às 5 horas da manhã. Na época, né, não tinha tanta rede social, nem nada disso, mandava comprar os jornais, tinha um funcionário que ia comprar todos os jornais importantes do país, trazia para ele das 5h30 às 6h30, com uma equipezinha pequena, dava uma lida geral e escrevia a tal da carta crítica. Essa carta crítica era levada em mãos do presidente Lula. Era a primeira coisa que ele lia no dia. E essa carta dizia assim: olha, os grandes problemas hoje na mídia são esse. Tudo indica que vai estourar uma bomba aqui no INSS, porque está rolando isso. É preciso tomar medida, chama o ministro, dava até conselhos. Todo dia. E o presidente Lula lia e muitas vezes considerava úteis aquelas informações e tomava medidas. Bernardo Kucinski, no primeiro mandato do Lula, junto modestamente comigo e com outros companheiros, levamos ao presidente Lula o seguinte: presidente,
existe aí uma mídia alternativa, blogs, sites que vivem no miserê, querem trabalhar, querem criar uma estruturazinha melhor, querem fazer uma política de comunicação mais bacana, mas não tem dinheiro e não atendem aos critérios do governo e do mercado para receber publicidade, porque tem critérios. O Estado é burguês. As regras não foram feitas para facilitar a vida dos que moram embaixo, dos que vivem embaixo. A Folha tem problema? Não. A Globo tem problema? Zero. A Record tem problema? Nenhum. Recebe a publicidade, cumpre todos os requisitos legais. Vai lá a Rádio Madalena receber a publicidade, não atende os critérios. Então, o que é que nós oferecemos? Na época, estamos falando de 2003, há 22 anos atrás. Presidente Lula, tem aqui uma legislação francesa, mas evidentemente tem de outros países também, mas essa aqui da França, ela promove, por meio de edital, uma ajuda, um apoio financeiro básico por 2 anos a todo e qualquer projeto de comunicação social, independentemente da ideologia, cumprindo a lei, não sendo de propaganda nazista, proibida por lei, não interessa, pode ser de direita, tem que ser de esquerda, pode ser de direita. Cumpriu ali os requisitos mínimos do edital, recebe por 2 anos um apoio mensal para viabilizar o projeto. Se depois de 2 anos não conseguiu viabilizar, companheiro, vai fazer outra coisa, não é bem a tua praia essa aqui. Você ficou 2 anos, recebeu recurso, tentou aqui, tentou acolá, não conseguiu ir para cá, a sociedade não quer o teu projeto. Vai fazer outra coisa. Agora, obviamente que se você tem um projeto legal, tem uma proposta bacana, você vai se viabilizar em 2 anos. Presidente, faz isso. Dá esse estímulo para os pequenos e médios projetos do Brasil. Sábado, o vice-ministro da SECOM me ligou. Eu tratei desse assunto com ele. Eu mesmo. Dei o exemplo da França, falei a mesma coisa. Não é importante, vamos trabalhar nisso aí, é fundamental ter uma política pública nesse sentido. O Ministério da Cultura fez. Os pontos de cultura, eles são uma iniciativa que vai nesse rumo. Mas para a comunicação, diretamente para a comunicação social, não tem até hoje. Então, eu quis dar esse exemplo concreto para mostrar que o governo tem coisas a fazer que não está fazendo. Precisa fazer. E o fará quanto mais seja cobrado e pressionado nesse sentido. Eu não estou controlando o tempo, mas... Fique à vontade. Vou entrar agora, hein? Pode ficar à vontade. 40 minutos? Eu achei que eu ia ter gás só com uns 10, 20 minutos. Já tem 40, legal. Mas vou concluir. Vila Madalena. Pode parecer pouco, mas não é. Qualquer coisa que a gente faça razoavelmente bem feita aqui na Vila Madalena, não só cumpre um papel importantíssimo, como pode ter repercussão nacional e até internacional. Isso não é qualquer bairro. Todos nós aqui sabemos que isso aqui não é qualquer bairro. O que rola de cultura, o que rola de classe média alta, o que rola de muita coisa boa, culinária, gastronomia, muitos trabalhadores vêm até de outros lugares trabalhar aqui nos empreendimentos da Vila Madalena. Uma cultura forte, cultura viva. Então a Rádio Madalena tem um papel, tem um potencial enorme aqui.
Então, eu diria que esse curso deve ajudar a revitalizar o trabalho da Rádio Madalena. Nós temos um ano decisivo, porque o que a gente plantar bem nesse ano de 2025, a gente vai colher em 2026. E não só em termos eleitorais, mas em termos do que eu coloquei aqui, no sentido da reorganização melhor da sociedade, do enfrentamento dessas questões de comunicação que nós tratamos aqui. Eu diria que a Rádio Madalena deveria contemplar os jovens, que tem um peso importante aqui no bairro, a cultura local, que tem características próprias, e o chamado empreendedorismo, que tem um viés conservador da maior parte das empresas, mas que enfrenta dificuldades sérias de sobrevivência, de crescimento. Nós temos que saber compreender isso. Um pouco a questão dos evangélicos. Eles têm que saber dialogar. Não são classe dominante exploradora. Não são. Pequenos e médios empreendedores. Temos que saber dialogar com eles. Tudo que for promovido aqui em termos de cultura, de juventude, de segurança, são questões que eles vão se sentir contemplados e poderão até apoiar uma iniciativa de comunicação nesse sentido. Provavelmente, entre tantos restaurantes de qualidade, nós vamos encontrar alguém que queira dar entrevista sobre as questões de gastronomia do bairro e da cidade. Faz um programa de gastronomia, toda semana entrevista alguém, cria a rotina, faz com que a rádio seja conhecida. Difícil, mas alguns edifícios possivelmente poderão aceitar que seja feita uma comunicação aos moradores de que a Rádio Madalena tem um programa X ou Y. Não é uma propaganda ofensiva, não é uma propaganda utilitária, é uma informação para o morador do bairro. A rádio do seu bairro tem um programa com tais características.